noite, gente. Muito bom estar juntos aqui. Boa noite a vocês que estão aí no virtual. Paulo me colocou numa saia justa danada agora, né? Porque não falar sobre isso? Não tem como não se reconhecer dentro daquilo que ele falou. O tema hoje seria exatamente, e nunca há coincidências, né? A inspiração sempre aparece no momento oportuno. Seria sobre a verdadeira adoração, sobre o espírito de verdade. E mudando um pouco o roteiro para dar continuidade, se nós tivermos um mínimo de honestidade conosco mesmos, a gente vai reconhecer, talvez haja alguma exceção, e eu gostaria muito de trocar de lugar, se houvesse alguém aqui, que realmente se conhece e que conhece a verdade. Porque a gente está muito distante disso. Nós todos somos aprendizes. E todas as crenças e aprendizados que acumulamos ao longo da nossa existência, e eu sou prolixo por conta disso, porque eu leio muito desde muito tempo, desenvolvi muitas crenças, muito aprendizado, mas sabedoria é converter em prática aquilo que a gente sabe. E eu, hoje, com essa carcaça já bem rodada, posso dizer com segurança que é mínimo o que eu consigo efetivamente colocar em prática de tudo aquilo que eu aprendi. Então, se nós não sabemos com clareza quem somos e não conhecemos com segurança a verdade, o que a gente pode fazer? O que nós estamos fazendo aqui? Essa é a pergunta. Senão a gente desanima, se não tiver um objetivo, se não tiver uma motivação, algo que nos indique o melhor caminho. E aí vamos recorrer àquele em nome de quem nos reunimos. Essa figura incrível, que conhecemos como Jesus de Nazaré, que, como desde muito tempo temos recebido informações a respeito, sempre colocou muita clareza, com muita objetividade, com muita simplicidade, qual o único caminho a ser seguido. Ele mesmo se coloca, o Paulo citou textualmente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, então como seguir esse caminho? Vamos ter a pretensão de dizer que nós vamos colocar a cruz nos nossos ombros, nos desapegarmos de todos os nossos desejos, sonhos, paixões, do nosso ego, e vamos seguir Jesus? Gente, conversa mole para boi dormir. Eu não conheço ninguém, não conheci ninguém até hoje, nessa existência, que esteja suficientemente preparado para isso. Existem alguns que a gente tem conhecimento, a gente tem até história. Generalizar é difícil. Eu digo assim, de uma forma geral, no nosso dia a dia, a gente está muito distante disso. Mas cada um de nós está, em alguma medida, buscando esse caminho. E procurando fazer alguma coisa para segui-lo. Tomando ações concretas, e é isso que o Paulo referiu. Karma é ação. E todos nós temos esse poder de, através da ação, criar uma nova realidade. Porque nós somos co-criadores, nos foi dado esse poder. Mas para isso nós precisamos agir. Nós vamos conseguir rapidamente transformar, ressignificar todos os nossos erros e rancores do passado, dessa e de outra existência, assim? Não vai rolar. Mas a gente pode simplesmente deixá-los um pouquinho de lado e nos concentrarmos no aqui e no agora. O que eu posso fazer agora
para ressignificar o que eu já fiz. Não tem a possibilidade de a gente apertar uma tecla delete e apagar o passado. Isso não existe no plano mental nem no plano espiritual. Tudo está registrado. Mas a gente pode refazer um novo começo a partir de agora. Com atitude simples, não precisa se tornar uma seta, um eremita, ou doarmos todos os nossos bens e sairmos por aí pregando. Não é a nossa realidade, sabemos disso. Mas tem tantas pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia e que vão, ao longo do tempo, transformar a nossa forma de viver, e essa, sim, tem efeito muito rápido. Basta que a gente tenha alguma disciplina, porque também ninguém consegue nada sem disciplina. A gente tem que escolher um caminho, botar foco em alguma coisa e praticar. Um dia não deu? Puxa vida, não, já não deu ontem, desisto. Não, amanhã eu vou tentar de novo. Hoje eu vou continuar tentando. Há quanto tempo vocês fazem essa atividade de distribuição de mantimentos para pessoas necessitadas, Célia? Mais ou menos. 4 anos. Teve alguma semana, algum dos prazos que vocês não puderam fazer? Falhou? Por falta de... Por falta de atividade, de ação. Não. Isso aí, é Só disciplina. quando tem feriado, alguma coisa assim. Sim, mas não. Por exemplo, Depois... feira, na época da virada cultural, né? Aí não dá para transitar nos lugares que a gente vai. Sim. Mas fora isso, fora eventos externos, não. Isso é compromisso, isso é ação. Quantas pessoas nós não temos ao nosso redor, dentro da nossa família, no nosso local de trabalho, com as quais a gente tem uma enorme dificuldade de se relacionar? O que nós podemos fazer concretamente para reverter isso? Está aí um ponto interessante de ação. E extremamente importante. É muito fácil a gente usar palavras bonitas, né? Amor incondicional sem escolher a quem, fazer o bem sem olhar a quem. Mas a gente tem que olhar sim e procurar aquele que é mais difícil para nós. De alguma forma, levarmos algo de bom, procurarmos reverter uma situação, procurarmos nos aproximar. Isso é uma ação concreta. O que eu posso fazer de bom por mim hoje que eu não faço? Sei lá, cuidar do meu corpo, fazer algum tipo de exercício. O médico já falou que eu estou precisando, eu tenho que fazer alguma atividade. Ou eu tenho que moderar em determinado tipo de comportamento ou de ingestão de alimento. Eu sei que isso ou aquilo me faz mal. Isso exige disciplina. Mas quando fazemos algo em benefício de nós mesmos, ainda que no plano físico, nós estamos cuidando da nossa vitalidade e é dela que nós precisamos para poder agir, para fazer qualquer coisa. Se a gente adoece, se a gente descuida de si próprio e deixa com que o nosso fantástico equipamento aqui define e comece a apresentar problemas e anomalias, aí é que nós não vamos conseguir fazer nada mesmo. E às vezes isso depende de algumas ações concretas no hoje. É uma forma de agir. Quantos propósitos nós já não tivemos em algum momento de sermos úteis, de servirmos alguém, ou um grupo social, ou dentro do contexto familiar, e acabamos desanimando e desistindo no primeiro empecilho, no primeiro transtorno.
Será que a gente não consegue retomar esse caminho? Seja qual for a ação, desde que ela seja direcionada para o bem, desde que ela esteja lastreada num sentimento profundo, verdadeiro, de servir, de ser útil, de amar incondicionalmente, ela vai ajudar a transformar aquelas ações do passado que nós não temos mais como cancelar. Outra expressão, uma das minhas favoritas, atribuídas ao mestre, é essa: o amor cobre a multidão dos vossos pecados. Então, tudo o que em amor fizermos agora, vai de alguma forma estar transformando algo de mal que fizemos no passado e que pega em nós hoje. Porque não adianta a gente querer voltar lá atrás. É usar o amor agora como uma forma da gente dissolver essa graxa, esse acúmulo de energias negativas que nós criamos no passado e que nos atormentam e nos deixam aflitos, angustiados, doentes, mental, psiquicamente e até fisicamente. Ai, está doendo? Tá, a dor é um sinal de alerta do nosso organismo. Seja a dor física, seja a dor moral, seja a dor mental, espiritual. Quando a gente atenta para isso e procuramos entender o que aquela dor está nos mostrando, nós podemos tomar uma atitude concreta para transformar aquilo. Não é só ir a uma consulta médica, falar onde dói, fazer um monte de exames, pegar uma receita e delegar a responsabilidade para os laboratórios e para os médicos para resolver aquilo que nós criamos. Não vai rolar, nós vamos cuidar de sintoma, não de causa. Então, esse conceito do bem, do amor, do ser útil, do servir, é uma atitude concreta, é uma ação concreta que está ao alcance de qualquer um de nós todos os dias da nossa vida. Mas que nós, infelizmente, desperdiçamos a maior parte das oportunidades que aparecem porque a gente está preocupado com os nossos desejos, com as nossas necessidades, com as nossas vontades, com os nossos problemas, ou seja, com o nosso ego. Ele toma o comando e nos carrega. E a gente deixa. Precisamos abrir mão de tudo aquilo que gostamos na nossa vida? Não, gente. Não é isso que nos é exigido. Devemos abrir mão, sim, daquilo que nos causa mal, ou principalmente daquilo que causa mal a outrem, que prejudica a outrem. Mas fora isso, a gente tem, sim, todo o direito de viver com alegria. Precisamos da alegria, da satisfação, para que isso nos dê motivação, saúde, condição de sermos úteis e de compartilharmos essa alegria com os outros. Ninguém consegue ser útil a ninguém de cara feia, fechada, mal-humorado, cheio de dores, cheio de culpas, remorsos. Vai ser um peso para o outro, não um auxílio. Então é importante a gente cultivar essa alegria também, a gente ser grato por aquilo que nos é dado cada dia. Mas não descuidarmos da ação concreta, para que, através dela, a gente consiga, gradativamente, ir superando e transformando todo esse peso que carregamos por conta do tempo que deixamos de fazer isso. Mas é necessário começar. Que tal começar hoje, agora? Vou terminar com uma frase de um dos raros sábios cujo conhecimento chegou até nós, que é muito conhecido, do Léo. Ele dizia: se eu não for por mim, quem o será? Se eu for só por mim, o que eu serei? E se não for agora, quando? Essa é uma frase para a gente refletir toda manhã quando acorda, que
abre um horizonte luminoso para a nossa frente. Uma ótima noite, uma ótima semana a todos. Relembrando aí que Celinha vai precisar de ajuda amanhã, 15 para 6 da tarde, você falou? Tá. Se fosse da manhã, eu acho que ia ser um pouquinho mais difícil. Com esse frio, você achar o posto. A chegar aqui às 5h30 da matina. Né? Valeu, gente. Obrigado pela atenção. Uma boa noite para todos.